Vamos abrir nossas Bíblias agora, lá no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo de número 2. Eu vou ler a partir do versículo 13 até o versículo de número 25. E os irmãos assim acompanharão. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 ao versículo 25, que nos diz assim: Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Jesus lhe respondeu: Destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando eles em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amados irmãos, há uns 15 dias atrás, nós retornamos o estudo no Evangelho de João. Iniciamos aqui o capítulo 2, onde nós, na oportunidade, nós vimos do versículo 1 ao versículo 12 a presença de Jesus no casamento. E nós vimos que a presença de Jesus no casamento requer um convite. Em segundo lugar, nós vimos também que a presença de Jesus no casamento não impede que as coisas desagradáveis venham a acontecer. Em terceiro lugar, nós vimos também que a presença de Jesus no casamento é funcional, ou seja, onde Jesus está presente, Ele é Senhor. E nós vimos em quarto e último lugar que a presença de Jesus no casamento é algo transformador. Jesus sempre tem o melhor para o final, de todas as coisas. E hoje nós veremos aqui, se Deus permitir, concluiremos aqui o capítulo 2 do Evangelho de João, onde nos mostra também a presença de Jesus no templo. Então, amados irmãos, olhando ou voltando um pouco para o contexto na época de Jesus, todo judeu tinha por obrigação religiosa de comparecer à festa da Páscoa
celebrada todos os anos em Jerusalém. Está escrito isto lá em Levítico, capítulo 23, versículo 4 ao versículo 8. Por isso aqui que João, no versículo 13, disse que Jesus subiu à cidade santa, porque ali estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Jesus, como bom judeu, ele obedeceu tudo, ou fazia tudo, conforme estava escrito lá na lei. Mas o texto também nos mostra que Jesus, chegando ao templo, Jesus encontrou ali o comércio montado pelos sacerdotes. E o que era isso? Consistia na troca de dinheiro estrangeiro e na venda de animais para os sacrifícios. E como vinham judeus de toda a parte do mundo com todo tipo de moeda, os cambistas instalados no templo, eles faziam a troca do dinheiro, cobrando uma significativa comissão. E também animais para os sacrifícios eram vendidos a estes peregrinos. E aqui uma coisa interessante que Jesus reprova é que se algum fiel comprasse um animal fora do templo, os sacerdotes o recusariam, colocando assim algum defeito naquele animal. Logo, todos aqueles que vinham de fora eram obrigados a comprar os animais que eram negociados no templo, e isso com um valor superfaturado. E Jesus, ao deparar aquela cena, tomado por uma ira santa, entrou no templo e fez uma limpeza geral ali onde eles nunca deveriam fazer aquilo. Está aí no versículo 15 e no versículo 16. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Então, amados irmãos, Jesus, como Senhor, ele, com a ira santa, entra no templo, faz uma limpeza geral e expulsa todos aqueles que estavam usando ali o templo de uma maneira indevida. Então, meus amados irmãos, meu propósito nesta noite é mostrar 3 razões que explicam a atitude de Jesus aqui nessa passagem bíblica que acabamos de ler. Então, qual é a primeira razão que explica a atitude de Jesus aqui nesse texto? Versículo 16, a parte B, que diz assim: não façais da casa do meu pai casa de negócio. Então, em primeiro lugar, é que o comércio no templo estava secularizando o sagrado, estava se tornando uma coisa como todos fazem lá fora. O comércio no templo estava secularizando o sagrado. Como nós vimos aqui, Jesus disse aos cambistas e aos comerciantes: não façais da casa do meu pai casa de negócio. Por que Jesus disse isso? O templo, amados irmãos, era o espaço consagrado
para o serviço espiritual e não para o comércio. O templo era a casa do Pai, dedicado às orações que eram feitas ao Deus de Israel. O comércio e o câmbio ali estabelecido pelas autoridades religiosas daquela época se constituíam em uma profanação do sagrado. Aqui, amados irmãos, nós podemos ver o zelo de Jesus pela casa do Senhor e o zelo de Jesus também pela glória do Deus de Israel. O povo, ao entrar ali, não se via mais no templo a graça e a glória do Deus de Israel, através daqueles sacrifícios de animais que apontavam para o sacrifício de Cristo. Não se via mais no templo o prazer de entregar ofertas ao Senhor. Em vez disso, se via no templo era um altíssimo custo dos animais vendidos pelos comerciantes e o elevadíssimo preço das taxas de câmbio para se adquirir a moeda que poderia posteriormente ser ofertada aos sacerdotes. Então Jesus, ao entrar ali, o templo estava se tornando uma coisa secular. Não havia mais ali respeito pelo templo, pelo sagrado. A graça de Deus, que deveria ser visto ali através dos sacrifícios que prefigurava o que Cristo viria a fazer, estava tudo apagado. A glória do Deus de Israel, ninguém via mais glória ali. Havia apenas os comerciantes secularizando o espaço que era dedicado tão somente para o sagrado. E Jesus, amados irmãos, vai purificar aquele espaço que era dedicado para a adoração a Deus. A graça e a glória do Deus de Israel não era mais visto ali no templo. Por isso Jesus, ele mostra que a casa do Pai não era casa de negócio, era casa de oração. Esta é a primeira razão que explica a atitude de Jesus naquele momento, pelo qual aqui o texto nos mostra. Mas também há uma segunda razão que vai explicar a atitude de Jesus aqui nesse texto. Está aí no versículo 17, que diz assim: o zelo da tua casa me consumirá. A segunda atitude que Jesus tem ali perante todos ali que estavam no templo era que Jesus tinha zelo pelo sagrado. O zelo da tua casa me consumirá. E aí no versículo 17 diz que os discípulos se lembraram de que estava escrito no livro dos judeus. No Salmo 69, versículo 9, estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá.
Ao verem essa atitude de Jesus, os discípulos de Jesus se lembraram dessa passagem bíblica. E o que eu acho interessante, amados irmãos, muitos até evitam mostrar esta verdade bíblica, mas era necessário que estivesse escrito, está escrito lá nos Salmos, e ficasse escrito também aqui, como está escrito no Evangelho de João, para que o quê? Mostrar que Jesus tem zelo pelo sagrado. Os comerciantes, os cambistas, estavam fazendo da casa de Deus casa de negócios, mas Jesus mostra que a casa do Pai será chamada casa de oração. Era necessário aquele momento de Jesus agir motivado pelo zelo da casa do Senhor. E Jesus, amados, Ele com a ira santa, Ele purifica o templo por causa da pedra de tropeço que a fé em Israel havia se tornado entre os gentios. O comércio em que havia se tornado aquele templo se aglomerava no único lugar que era permitido para os gentios entrar: o pátio dos gentios. Imagine comigo, um gentio vinha em busca do Deus de Israel, e ao entrar ali, naquele pátio, em busca da graça de Deus, da glória de Deus, o que é que eles veriam? Apenas comércio. O único lugar reservado, o pátio dos gentios, os sacerdotes estavam fazendo isso. E, como eu falei, amados irmãos, o câmbio estabelecido ali, troca de moedas, constituía um subfaturamento para que depois chegasse e fosse entregue aos sacerdotes. E se alguém trouxesse um animal comprado fora, os sacerdotes reprovavam aqueles animais, porque tinham que ser comprados a eles dentro do templo por um valor muito mais elevado. Jesus, Ele purifica o templo. Por quê? Uma coisa interessante, amados irmãos: os preparativos da festa da Páscoa haviam tomado o lugar da pessoa do Deus de Israel. Havia tanta preparação, tanto interesse de se ganhar dinheiro com as custas daqueles que vinham de fora, que os preparativos da festa da Páscoa haviam tomado o lugar da pessoa de Deus ali no templo. Aí eu pergunto, hoje em dia, nós não podemos ver os mesmos? Quantas pessoas, ao vir para o templo, valorizam mais os preparativos, as festividades, presentes, rituais, do que Jesus e sua obra lá na cruz? O povo, ao entrar ali, amados irmãos, certo que era a festa da Páscoa, anualmente todo judeu, religiosamente, ele subia para Israel para adorar. Mas, como eu falei no primeiro ponto, o comércio no templo estava secularizando o sagrado. Ao entrar no templo, a glória, a graça de Deus não era vista mais naquele sacrifício que apontava para Cristo. O povo só via comércio, interesse e tantas outras coisas. Naqueles dias, Israel
gastava toda a sua energia preparando a cidade e o templo para receberem os fiéis nas romarias que chegavam até Jerusalém. Ou seja, a festa da Páscoa, não que era errado, tinha tomado o lugar da fé no Cordeiro. Os preparativos. Talvez o povo nem se lembrasse porque estava sacrificando ou porque era feito aquele sacrifício. Portanto, amados irmãos, nós temos que entender uma coisa: Jesus, ele vem, purifica o templo, pega uma corda, ele como Senhor do templo, com a ira santa, porque estava se tornando pedra de tropeço daqueles que subiam para Israel e impediam deles se achegarem a Deus, contemplar a graça de Deus e contemplar a glória do Deus de Israel. Esta é a segunda razão que Jesus, ele nos mostra, ou melhor, conforme mostra o texto aqui, que explica a atitude de Jesus naquele momento. Primeiro, o comércio no templo estava secularizando o sagrado. Segundo, nós vemos aqui essa atitude de Jesus que explica aquela atitude de Jesus, o zelo de Jesus pelo sagrado. E o terceiro e último está aí no versículo 19 ao versículo 22. Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Ou seja, a terceira razão que explica a atitude de Jesus ali, aqui nessa passagem bíblica, é que a verdadeira espiritualidade jamais poderá ser comercializada. A verdadeira espiritualidade jamais poderá ser comercializada. Jesus disse: destruí este santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. Ou seja, Jesus aqui, ele usa a figura do templo para apontar para a sua morte e ressurreição. Os judeus ali não tinham o discernimento para entender esta verdade. Este santuário, né? Em 46 anos ele foi edificado, este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Como é que vai ser isso? Mas Jesus se referia ao santuário do seu corpo. Ele iria morrer, ficaria, né, 3 dias, e ao terceiro lá na sepultura, e ao terceiro dia ele o ressuscitaria. Ou seja, amados, o sacrifício de Jesus, quando Jesus veio, realizou lá na cruz, morreu, foi sepultado, ressuscitou. O sacrifício de Jesus lá na cruz acabou com todo o sistema religioso judaico, que consistia de ordenanças e sacrifícios de animais. Hoje não é mais necessário. Para você ser aceito, para seus pecados sejam perdoados por Deus, Deus não quer que você sacrifique nenhum animal mais.
basta o sacrifício que foi realizado por Cristo ali na cruz do Calvário, porque Ele venceu a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, como entender essa passagem aqui mais um pouco? É que por meio de Jesus, a adoração agora passa a ser em espírito e em verdade. Foi o que Jesus ensinou e que João vai mostrar aqui também, mais adiante no capítulo 4, que ele próprio escreveu. Que Jesus, que Deus procura os seus verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem agora em espírito e em verdade. Está em João capítulo 4, versículo 23. E os sacrifícios agora que nós devemos entregar nas mãos do Senhor, fazer em prol do Senhor, são sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Está lá na primeira carta de Pedro. Pedro, como um bom judeu, entendeu muito bem isso. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. E Jesus veio ensinar que um novo santuário agora é construído a partir de Jesus naqueles que se convertem a Ele. Agora é um santuário dedicado ao Senhor. E a verdadeira espiritualidade, ela é gratuita agora para o homem e jamais poderá ser comercializada como era nos dias aqui de Jesus, que Jesus vem e acaba com tudo aquilo, com toda aquela bagunça que eles estavam fazendo ali no templo. Jesus agora, ele se torna o mediador entre Deus e os homens. Nós só podemos ter acesso a Deus agora por intermédio de quem? Deste novo templo, que é Jesus, e que habita em cada um daqueles que se convertem ao Senhor. Portanto, um novo santuário é construído a partir de Jesus na vida daqueles que se convertem a Ele. Lembrei-me de um texto agora, abram comigo aí, Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo. Deixa eu me encontrar aqui o texto, Efésios capítulo 2, onde Paulo vai mostrar que nessa nova dispensação, nesta nova aliança, judeus e gentios agora são unidos agora e se formam um só povo, por intermédio de Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, vou ler a partir do versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus Cristo, porque Ele agora é a nossa paz, o qual de ambos fez um, ou seja, de gentios e judeus fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Olha o versículo 15, o que é que diz? Aboliu em que? Na sua carne, o novo, templo que Jesus conseguiu para nós, ou seja, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Dos dois o quê? Tanto gentios como qualquer um judeu que se converta também a Jesus Cristo. Dos dois fez um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Jesus veio destruir a inimizade que havia entre judeus
e gentios, e uniu um novo homem, um só corpo, na cruz do Calvário. E continua Paulo: e vindo evangelizou paz a vós outros que estava longe, e paz também ao que estavas perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, isso Paulo se referindo aos Efésios: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, do qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. Para quê? Para a habitação de Deus no Espírito. Então, amados irmãos, a partir de Jesus Cristo, o que Ele fez na cruz do Calvário para as nossas vidas, todo aquele que se converte ao Senhor Jesus, né? Os sacrifícios agora que nós devemos oferecer a Deus se tornam espirituais, agradáveis a Deus, agora por intermédio de Jesus Cristo. E um novo santuário é construído a partir de Jesus naqueles que se convertem a Ele. Santuário agora que será dedicado o quê? Ao Senhor, que é o nosso corpo. E é interessante, amados irmãos, e tudo isso de forma gratuita, não precisa pagar nada, pois Jesus fez tudo para que essa obra se concretizasse na vida daqueles que crescem, que se convertessem ao Senhor. Por isso que João também, o mesmo autor aqui, que escreveu lá o Evangelho, ele lá no livro de Apocalipse, lá no final do livro, que é a revelação de Deus, que Deus manda que João escreva e assim mostre à igreja, João vai mostrar lá no capítulo 21, né? Capítulo 22, versículo 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, amados, Jesus aqui nos mostra que Ele agora, Ele é Senhor de todos aqueles que se converteram e entregaram suas vidas a Jesus. Porque por intermédio de Jesus Cristo, nós agora somos morada de Deus por intermédio do Espírito Santo. Amados irmãos, eu estava meditando hoje à tarde, desde essa semana, e vendo quanto privilégio, amados irmãos, o crente tem. O crente recebe por intermédio de Jesus Cristo. Jesus veio, pagou o preço, tudo por nós. E ainda assim, Deus faz morada no nosso corpo por intermédio do Espírito Santo. Por isso, amados irmãos, que Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 6, versículo 16, ele diz agora que nós somos santuário do Deus vivo, que habita em nosso corpo. Já pensou, amados? Por isso que Paulo diz: glorificai a Deus agora no vosso corpo. Assim, Jesus traz uma lição ali, da mesma forma que os sacerdotes não deveriam profanar ali o templo, a mesma coisa Jesus aplica para a minha vida e para a sua, que nós não devemos viver ou fazer do nosso corpo
tudo que bem entendemos, tudo que bem queremos, viver ao nosso bel prazer. Não, o nosso corpo é templo e morada de Deus por intermédio do Espírito Santo. Hoje não há mais necessidade de sacrifícios como havia ali na época antes de Jesus ser crucificado. Mas mesmo assim, não dava o direito dos sacerdotes profanar o templo, que era sagrado. Mas Jesus vem que diz que aquele ritual ali iria acabar. E acabou, porque por meio das leis, das ordenanças, Cristo cumpriu tudo lá na cruz em nosso lugar. Agora o templo que nós devemos zelar e que é sagrado é o nosso corpo. Então, cabe aqui, amados irmãos, que quem é discípulo ou discípula de Jesus Cristo, nós não temos o direito de viver a nossa vida ao nosso bel prazer. Temos o dever de vivê-la como nós estamos estudando no domingo pela manhã, para a glória de Deus, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, tudo devemos fazer para a glória de Deus. Tudo o que somos, tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus, recebendo dia após dia e desfrutando graça e glória de Deus, repartindo e convidando pecadores para também receberem desta graça de Deus sobre as suas vidas. Não devemos ser pedra de tropeço como estavam agindo os sacerdotes ali no templo na época de Jesus, impedindo que aqueles que vinham de fora, que não conheciam a Deus, para adorar o Deus de Israel, talvez muitos prosélitos que se converteram ao judaísmo, mas não via nada de glória, não via nada de graça ali no templo, apenas comércio. Assim como Jesus tinha autoridade sobre aquele templo na sua época, antes de ser crucificado, Ele também tem autoridade sobre as nossas vidas, e Ele também possui autoridade sobre a sua igreja, que somos nós. Eu não consigo entender como às vezes tem crentes que batem no peito e dizem: a minha vida mando eu. Não entenderam ainda. É para duvidar dessa conversão. Se eu digo que eu fui convertido ao Senhor, eu não pertenço mais a mim mesmo. Minha vida agora é governada. Toda a autoridade agora sobre a minha vida é de Jesus. Assim como Jesus teve aquela autoridade lá no templo físico, Ele agora tem autoridade sobre esse templo, que é o quê? O nosso corpo, a nossa vida. E nós não devemos fazer o que bem entendemos ou o que bem pensamos. Sabe por quê, amados? Jesus, Ele tem zelo pela sua igreja. Abram comigo ainda outro texto aí em Efésios. Lembrei-me novamente agora. Efésios capítulo 2. Melhor, capítulo 5 agora. Paulo vai fazer aqui uma narrativa interessante. Efésios 5,
versículo 25, até o versículo 27. Veja o que é que Paulo diz: marido, amai a vossa mulher. Efésios 5, a partir do versículo 25: marido, amai a vossa mulher, como também Cristo que amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que eu quero que nós entendamos é isso: Cristo amou, continua amando a igreja e a si mesmo se entregou por ela, por nós que somos templo do Espírito Santo. Para que, versículo 26, para que a santificasse, tendo-o purificado por meio da lavagem de água pela palavra, ou seja, o Evangelho, para apresentar a si mesmo, olha só, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Por isso que Jesus, Ele tem toda a autoridade agora sobre as nossas vidas, porque nós somos templo do Espírito Santo. Assim também como Ele tinha autoridade na sua época, conforme foi narrado no texto que acabamos de ler lá em João. Jesus, Ele está preparando, ou já preparou, Ele pagou o preço, Ele foi o sacrifício. Ele continua sendo o sumo sacerdote, intercedendo por nós junto ao Pai, porque Ele vai entregar ao Pai uma igreja santa, sem mácula, sem ruga e sem defeito. Eu acho maravilhoso um texto que tem lá em Hebreus, que diz que Jesus Cristo, naquele dia, Ele não vai ter vergonha de nenhum de nós. Eis aqui todos os meus filhos que tu me deste, e apresentarei no meio da congregação, todos eles. Isso é que é amor, amados. Eu não sei, amados irmãos, como o cristão não tem esse sentimento de viver para a glória de Deus. Eu não sei como um cristão não busca uma vida de santificação. Eu não sei como um cristão não vive uma vida de mortificação pelo pecado. Eu não sei como um cristão não vive uma vida de obediência a Deus. Tanto amor que o seu Senhor tem pela sua igreja, e muitas vezes nós passamos por cima de tudo isso. Mas uma coisa interessante aqui, que eu quero vos chamar a atenção, voltando lá para o texto de João, veja que coisa interessante. Voltem agora, João capítulo 2, versículo 23 ao versículo 25. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Olha o que é que o texto João vai dizer: mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque o conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus sabia que muitos estavam ali, crendo nos sinais de Jesus, mas eles não eram verdadeiramente discípulos, e Jesus não confiava nenhum deles, porque ele sabia o que era a natureza humana. Muitos viram e creram, baseado apenas nos sinais que Jesus fazia. A Bíblia, entretanto, ela enfatiza que a fé verdadeira se fundamenta e se alimenta da palavra de Deus. Agostinho, um dos pais da igreja, ele afirmou uma coisa interessante. Ele disse o seguinte: se você crê somente no que gosta do Evangelho e rejeita
o que não gosta, não é evangelho que você crê, mas você está crendo em si mesmo. Se você crê somente no que gosta do evangelho e rejeita o que não gosta do que está no evangelho, não é o evangelho verdadeiro que você crê, mas você está crendo em si mesmo. E não é isso, amados irmãos, que nós vemos até nos nossos dias. As pessoas só gostam do evangelho naquilo que lhe satisfazem. Naquilo que elas não gostam, elas não creem. Não é bem assim. Então Agostinho afirmava, diz: então você não está crendo no evangelho de Cristo, você está crendo em qualquer outra coisa, menos no evangelho de Cristo. Você está crendo em você mesmo, porque o evangelho, ele tem que ser crido em toda a sua totalidade. Então, amados irmãos, não devemos seguir as nossas vontades humanas, muitas vezes nossas experiências humanas, até a cultura dos nossos dias. Tantos estão crendo na cultura dos nossos dias e rejeitam o evangelho de Cristo. Mas Jesus não pede licença. Ele vem e diz o que está errado em nossas vidas por intermédio da sua palavra. Uma coisa interessante, amados irmãos, que eu nunca esqueci na minha vida e não vou esquecer, que quando nós lemos a Bíblia, meditamos na Bíblia, a Bíblia, a palavra de Deus, ela lê a nossa vida, ela mostra o que nós somos. E ela vai mostrar o que nós devemos fazer. Quando eu leio a Bíblia verdadeiramente, ela vai ler a minha vida e vai mostrar o que é que eu preciso fazer para obedecer a Jesus Cristo. Não é ler só por desencargo de consciência, mas ler e fazer aquilo que Jesus nos manda. Então, amados, eu vou finalizar e concluir fazendo 3 observações. Aqui nós temos um texto que talvez muitos nunca viu Jesus agindo desta forma, né? Pegar um azorrague, uma corda lá, expulsando todos do templo. Mas Jesus expulsando todos ali do templo, sim, ele expulsou. Aquele Jesus que é amor, que é misericórdia, que é perdão, ele expulsou todos os que estavam ali, que ele tem autoridade para isso. Mas ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele é o Cordeiro que morreu, venceu, ressuscitou para salvar cada um de nós dos nossos pecados. E devemos nos lembrar, amados irmãos, nessa passagem bíblica, do zelo que Jesus tem pela glória e pela graça de Deus. Ele não divide sua graça e a sua glória com ninguém, porque é somente por sua graça que nós podemos ser salvos. Somente sua glória é que poderá nos satisfazer e nos dar uma perspectiva melhor para vivermos para a glória dele. Por isso Jesus tem zelo por sua graça e por sua glória. Ele não reparte com ninguém. Lembre-se do zelo de Jesus nesta passagem bíblica. Lembremos também da autoridade de Jesus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é Salvador do seu povo, Senhor das nossas vidas e Senhor também da sua igreja. Ele tem autoridade sobre tudo.
Não podemos ignorá-lo, alterar ou modificar a sua palavra para vivermos como bem entendemos. E lembremos também da obra de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro que morreu como substituto pelos nossos pecados, manso, humildemente em nosso lugar. Mas a Bíblia diz também que ele é o leão que venceu. Ele morreu, mas ressuscitou. Todos os que nele creem recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, Jesus Cristo, ele é Cordeiro, mas também ele é leão. Ele é Cordeiro como Salvador, e ele é leão como Senhor. É o leão da tribo de Judá. Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Então, amados, que nós vivamos para a glória e obediência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz Pedro, que ele ressuscitou para nos salvar dos nossos pecados e nos levar de volta para Deus. Felizes são aqueles que se submetem sempre e sempre à vontade de Jesus Cristo. E como nós vimos aqui no texto, Jesus, ele conhece a todos. Ele não confiava a todos ali. Ele sabia que muitos ali estavam crendo porque estavam vendo apenas sinais. Muitos estão atrás de Jesus para receber apenas benefícios físicos, mas muitos não querem um compromisso sincero e verdadeiro com Jesus Cristo. Então, amados, é esta palavra que trouxe hoje à noite para nós meditarmos um pouco na palavra de Deus. Jesus, a presença de Jesus no templo, e trazendo para a nossa realidade a presença de Jesus em nossas vidas. Como é que nós estamos vivendo dia após dia? Eu acho interessante, só para finalizar, que as pessoas, quando estão em meio às dificuldades, lembra do texto bíblico: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas quando estão pecando, desobedecendo a Deus, não lembram dessa passagem bíblica. Mas Jesus diz: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou vendo a desobediência de vocês, eu estou vendo a rebeldia de vocês, eu vejo tudo. Eu sei o que é que vocês estão colocando diante dos seus olhos, eu sei o que é que vocês estão, que passa na mente de vocês, eu sei o que é que vocês estão colocando, o que vocês estão ouvindo, eu sei o que é que vocês estão lendo. Muitos só lembram dessa passagem bíblica: eis que estou convosco todos os dias até a consumação das, quando estão passando por dificuldades ou precisam da ajuda de Jesus. Mas Jesus, ele está presente todo instante com aqueles que lhe pertencem. Por isso, nada passa despercebido daquele que sabe e vê todas as coisas. Então, meus amados, Deus nos ajude como igreja, e que nós, cada vez mais, devemos honrar o nome de cristão, glorificando a Deus, porque eu sou templo e morada de Deus, por intermédio do Espírito Santo. Volte para casa, pelo menos, se lembre disso, você olhar para o seu corpo e dizer: como é que pode eu, um pecador, Deus vir
e fazer morada na minha vida. Para, imagina que a nossa mente não tem capacidade de explicar, é pela fé. Como disse Davi, que os céus dos céus não podem conter nem a Deus, como é que Ele vem fazer morada nessa frágil vida que sou eu? Neste tão pequenino pecador, mas o pecador arrependido, remido e lavado pelo sangue de Jesus. Cristo é suficiente para toda a nossa vida. Por isso, um dia nós estaremos o glorificando para todo sempre. Então, amados, está finalizado a mensagem desta noite. Que Deus abençoe a todos e que nos dê uma vida cada vez mais santificada aos pés desse maravilhoso Deus.